No coração de um reino assolado pela apostasia, onde o fulgor da fé verdadeira parecia desvanecer-se sob as sombras da idolatria, erguia-se um homem singular. Elias, profeta solitário e fervoroso, carregava em si a chama inextinguível de uma fé inabalável em Deus. Seus olhos, que haviam testemunhado a glória divina em visões e revelações, agora se fixavam com dor e determinação na decadência espiritual de Israel. Sua motivação mais profunda era a restauração da adoração genuína, o retorno do povo ao único Deus verdadeiro, que havia sido trocado pelos ídolos de madeira e pedra. Israel, sob o reinado do rei Acabe e sua rainha, a impiedosa Jezabel, afundava-se cada vez mais no abismo da idolatria a Baal. Templos e altares dedicados a este falso Deus brotavam por toda a terra, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. O povo, desviado por seus líderes e seduzido pelas práticas pagãs, vivia sob uma maldição autoimposta, sofrendo as consequências espirituais e, em breve, também físicas de sua apostasia. A terra gemia sob o peso da infidelidade. Foi nesse cenário de desolação espiritual que Elias, impulsionado pelo Espírito de Deus, confrontou o rei Acabe. Com uma coragem que só a fé podia inspirar, ele proferiu uma profecia que ecoaria pelos vales e montanhas de Israel. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A tensão se instaurou no ar, densa e palpável. Aquela não era uma simples ameaça, mas um decreto divino, uma punição pela rebelião de Israel. A palavra de Elias selava o destino de uma nação. A seca começou. Os campos, antes verdes e férteis, tornaram-se estéreis e rachados. Os rios diminuíram, e o orvalho da manhã, um consolo diário, desapareceu. Acabe, furioso com a ousadia do profeta e a calamidade que se abatia sobre seu reino, procurava Elias para silenciá-lo. Mas Deus, em sua providência, instruiu seu servo. Sai daqui, vai para o leste e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te alimentem ali. Elias obedeceu sem questionar. Encontrou refúgio na solidão de Querite, onde os corvos, aves impuras segundo a lei, tornaram-se seus provedores diários, trazendo-lhe pão e carne pela manhã e à tarde. O ribeiro de Querite, alimentado por nascentes escondidas, era sua fonte de vida. Naquele isolamento, Elias experimentou a provisão divina de uma forma íntima e milagrosa, um testemunho silencioso do cuidado de Deus em meio à desolação. No entanto, a seca se aprofundava. O sol castigava a terra impiedosamente, e os dias se arrastavam sob um céu de bronze. As nascentes que alimentavam o ribeiro de Querite começaram a secar, e o fluxo de água diminuiu até se tornar um mero gotejar. Lentamente, inexoravelmente, o ribeiro secou completamente. Elias, que havia confiado na provisão dos corvos e na água do ribeiro, viu-se novamente diante de um desafio. Sua fé foi posta à prova, mas sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Ele sabia que aquele que o havia enviado para Querite não o abandonaria ali. Onde Elias iria agora? Como sobreviveria à seca implacável que havia decretado sobre a terra? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A resposta para a pergunta que pairava no ar: onde Elias iria agora? Não tardou a chegar. Deus, em sua infinita sabedoria e providência, tinha um plano ainda mais surpreendente para seu profeta. A voz divina, clara e inconfundível, instruiu Elias a deixar o leito seco do ribeiro de Querite. Levanta-te, disse o Senhor. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e ali habita. Eis que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. A ironia era profunda
e intencional. O profeta de Israel, que havia anunciado um juízo sobre sua própria nação, seria sustentado não por seu povo, mas por uma estrangeira, uma mulher de Sarepta, uma cidade pagã fenícia, berço da adoração a Baal. Essa decisão divina desafiava a lógica humana e os preconceitos da época, mas para Elias era apenas mais um teste de obediência e fé. Com a confiança renovada, Elias empreendeu sua jornada. O sol escaldante não era mais novidade, e a poeira das estradas fustigava seu rosto, mas a direção divina era seu guia. Ao chegar aos portões de Sarepta, seus olhos cansados avistaram uma mulher que recolhia gravetos. Havia um ar de desespero em seus movimentos, uma resignação silenciosa que denunciava a profundidade de seu sofrimento. Elias, movido pelo Espírito, soube de imediato que aquela era a mulher que Deus havia prometido. «Peço-te que me tragas um pouco de água num vaso, para que eu beba», disse Elias, aproximando-se. A mulher, surpresa com o pedido de um estranho, mas sem hesitação, começou a ir buscar a água. Então, Elias acrescentou: «Traze-me também um bocado de pão na tua mão». Aquele segundo pedido revelou a profundidade de sua pobreza. A mulher virou-se, os olhos marejados de lágrimas e a voz embargada pela angústia. «Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e eis que apanho 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos». A motivação dela era a mais básica e primal, a sobrevivência, ainda que por poucas horas. A última refeição, a despedida da vida para ela e seu filho, em meio à seca implacável que não distinguia entre hebreus e fenícios. A fé da mulher foi posta à prova de uma maneira cruel. O profeta, um estranho faminto, pedia-lhe o que ela não tinha, o que era a sua última esperança. Mas Elias, com a autoridade que vinha de sua comunhão com Deus, ofereceu-lhe uma promessa que parecia desafiar todas as leis da natureza e da razão. «Não temas», disse ele, com uma voz que carregava a certeza do divino. «Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um pequeno bolo, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a panela de farinha não se acabará, e a botija de azeite não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra». Um vislumbre de esperança, tão frágil quanto a vida que restava em sua panela, acendeu-se no coração da viúva. Ela poderia ter duvidado, poderia ter se recusado, mas algo na convicção do profeta, na profundidade de seus olhos, a impeliu a obedecer. E assim, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E o milagre começou. Dia após dia, a panela de farinha e a botija de azeite não se esvaziavam. Cada vez que ela ia buscar, havia o suficiente para mais uma refeição, e depois mais uma. Era uma provisão diária, um testemunho constante e silencioso do poder de Deus, que sustentava a vida em meio à morte que assolava a terra. A relação de confiança entre Elias e a viúva aprofundava-se a cada amanhecer, a cada refeição partilhada. Ela havia abrigado um profeta de Deus, e, em troca, Deus a estava sustentando, a ela e a seu filho. A casa da viúva de Sarepta tornou-se um santuário de fé e milagres, um oásis de vida no deserto da seca. Mas a paz daquele refúgio estava prestes a ser testada novamente. Um novo drama, mais profundo e doloroso, se abateria sobre aquela casa, testando ainda mais a fé de todos os que ali habitavam. A tranquilidade daquele refúgio, construído sobre a fé e o milagre da provisão contínua, foi abruptamente desfeita. Um novo drama, mais profundo e doloroso, abateu-se sobre a casa da viúva, testando ainda mais a fé de todos os que ali habitavam. O filho da viúva, a quem ela amava com a intensidade de uma mãe que já havia enfrentado a fome e a morte iminente,
adoeceu gravemente. A febre subiu, o corpo miúdo convulsionou e a respiração, antes um sopro de vida, tornou-se um estertor agonizante. Elias, que testemunhara a força e a resiliência daquela mulher, observava com angústia o declínio rápido do menino. A cada dia que passava, a esperança se esvaía e a sombra da morte se alongava sobre o pequeno leito. Então, em um momento de desespero que dilacerou a alma da viúva, o menino deu o último suspiro. Seu corpinho ficou inerte, o calor da vida se dissipou e um silêncio sepulcral preencheu a casa. A dor da mãe era um grito silencioso que ecoava nas paredes. Uma ferida que se abria no mais profundo de seu ser. Ela havia perdido tudo antes, mas a promessa de vida para seu filho, através do milagre da farinha e do azeite, havia restaurado sua esperança. Agora, aquela esperança jazia morta em seus braços. Em sua profunda agonia, a viúva virou-se para Elias, não com súplica, mas com uma acusação amarga. "Que tenho eu contigo, ó homem de Deus?" exclamou ela, as palavras carregadas de dor e ressentimento. "Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho?" A presença do profeta, que antes fora a fonte de sua salvação, agora parecia ter se tornado a causa de sua desgraça. Em seu luto, a viúva questionava a bondade de Deus e a razão daquele homem santo em sua casa. Elias sentiu o peso daquelas palavras. A angústia da mãe era palpável, e a visão do menino sem vida o tocou profundamente. Ele não respondeu à acusação, mas em seu coração uma determinação feroz se acendeu. A glória de Deus estava em jogo, e a fé daquela mulher, que havia sido tão arduamente construída, não poderia ser abalada por tal tragédia. Com uma voz firme, mas cheia de compaixão, ele pediu: "Dá-me o teu filho." A viúva, em seu torpor de dor, entregou o corpo frio e sem vida de seu menino nos braços do profeta. Elias, então, tomou a criança e a levou para o quarto superior, o mesmo aposento que fora seu refúgio durante a seca. Ali, sozinho com o menino morto, ele se lançou sobre a cama e clamou a Deus com um fervor que brotava de sua alma. "Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva, em cuja casa hospedo, afligiste, matando-lhe o filho." Elias não apenas orava, ele intercedia. Ele argumentava com Deus, não por falta de fé, mas por uma profunda compaixão e um zelo inabalável pelo nome do Senhor. Não satisfeito apenas com a oração, Elias agiu. Ele se estendeu sobre o menino por 3 vezes, clamando ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." Cada movimento, cada palavra era um ato de fé, uma demonstração de sua total dependência do poder divino. O silêncio no quarto era quebrado apenas pelo som de sua voz embargada e o bater de seu coração. E então, o milagre aconteceu. A alma do menino retornou. Um leve suspiro, quase imperceptível, escapou dos lábios pálidos. A cor começou a retornar ao seu rosto e seus olhos se abriram, inicialmente confusos, depois com o brilho da vida restaurada. Elias, com o coração transbordando de alegria e gratidão, pegou o menino vivo e desceu as escadas. A viúva, sentada em um canto, ainda envolta em seu luto, ergueu o olhar quando Elias entrou. A cena que se desenrolou diante dela desafiou toda a lógica e a razão. "Vê, teu filho vive!" exclamou Elias, apresentando-lhe o menino. A expressão de desespero no rosto da mulher transformou-se em espanto, depois em incredulidade e, finalmente, em uma alegria avassaladora. Ela tomou seu filho nos braços, abraçando-o com uma força renovada. As lágrimas que antes eram de tristeza, agora eram de pura gratidão e alívio. Naquele momento, a fé da viúva foi completamente restaurada e fortalecida. Ela não apenas acreditou, ela soube.
Agora sei que tu és um homem de Deus, declarou ela, com a voz embargada pela emoção, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquele milagre não apenas devolveu a vida ao seu filho, mas também solidificou sua crença no Deus de Elias, confirmando a veracidade de cada palavra proferida pelo profeta. A casa que fora palco de desespero, agora era testemunha de uma ressurreição, um farol da glória de Deus em meio a uma terra idólatra. Com a fé da viúva firmada e o poder de Deus manifestado de forma tão inegável, a missão de Elias em Sarepta estava cumprida. A seca continuava a assolar a terra de Israel, mas a demonstração de poder divino na casa da viúva era um prelúdio para o que estava por vir. Após esses eventos, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O tempo do confronto final com os profetas de Baal se aproximava. Elias, um homem só, havia testemunhado o poder de Deus em meio à provação e agora estava pronto para enfrentar centenas. Como ele, um único profeta, enfrentaria os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comiam à mesa de Jezabel. O Monte Carmelo seria o palco de uma das maiores demonstrações do poder divino na história de Israel. A palavra do Senhor impulsionava Elias, e ele partiu, determinado a cumprir a nova fase de sua missão. Enquanto caminhava, encontrou Obadias, o administrador do palácio de Acabe. Obadias era um homem temente a Deus, que secretamente havia protegido 100 profetas do Senhor, escondendo-os em cavernas e provendo-lhes pão e água, desafiando a fúria de Jezabel. Elias o saudou, e Obadias, reconhecendo o profeta, prostrou-se com reverência, perguntando: És tu, meu senhor Elias? A cena era um contraste gritante. O fiel servo de Deus, temeroso e oculto, diante do profeta destemido que emergia das sombras. Elias, com a urgência de sua missão, ordenou a Obadias: Vai e dize a teu senhor: Elias está aqui. Mas Obadias, tomado pelo medo, relutou. Ele temia que, ao informar Acabe, o Espírito do Senhor pudesse arrebatar Elias para um lugar desconhecido, e ele seria morto pelo rei irado que há tempos procurava o profeta por toda parte. Que pecado cometi, implorou Obadias, para que entregues teu servo nas mãos de Acabe, para que ele me mate. Juro pelo Senhor teu Deus que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não tenha enviado a te procurar. A lealdade de Obadias a Deus era evidente, mas seu temor do rei era igualmente palpável. Elias, compreendendo a angústia do homem, garantiu-lhe: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje me mostrarei a Acabe. Com essa promessa, Obadias finalmente cedeu, indo ao encontro do rei para anunciar a chegada do profeta. Acabe, ao ver Elias, não hesitou em atacá-lo verbalmente, proferindo a acusação que há anos ressoava em seu coração. És tu o perturbador de Israel? Elias, com a autoridade que vinha de Deus, não se intimidou. Ele retrucou com veemência, transferindo a culpa para o verdadeiro responsável pela desgraça da nação. Eu não tenho perturbado Israel, declarou Elias, mas tu e a casa de teu pai, por deixardes os mandamentos do Senhor e seguires os Baalins. A verdade nua e crua foi lançada, e o confronto direto entre o profeta de Deus e o rei idólatra finalmente se concretizou. Então, Elias convocou Acabe a reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal e de Azerá no Monte Carmelo. O palco estava montado para um embate monumental, uma demonstração incontestável de quem era o verdadeiro Deus em Israel. Acabe, talvez movido pela curiosidade ou pela crença de que seus profetas prevaleceriam, atendeu ao chamado. Milhares de israelitas, curiosos e famintos por chuva, acorreram ao monte, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que se alimentavam à mesa de Jezabel. A multidão era vasta,
e a expectativa era palpável. No Monte Carmelo, Elias, sozinho contra uma multidão de idólatras, dirigiu-se ao povo com uma pergunta incisiva. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Ele expôs a hipocrisia e a indecisão do povo, que tentava servir a dois senhores. Em seguida, propôs o desafio que decidiria o destino espiritual de Israel. Deem-nos 2 bezerros, disse Elias. Eles escolham para si um bezerro, e o preparem primeiro, e invoquem o nome do seu Deus, mas não lhe ponham fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe porei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. A tensão era quase insuportável. Os profetas de Baal aceitaram o desafio, confiantes no poder de seu Deus. Eles prepararam seu bezerro, e desde a manhã até o meio-dia invocaram Baal incessantemente. Ó Baal, ouve-nos! Clamavam, dançando e saltando em volta do altar que haviam construído. Mas não houve voz, nem resposta, nem quem atendesse. O silêncio dos céus era ensurdecedor, e o desespero começou a tomar conta deles. Ao meio-dia, Elias, com um sorriso sarcástico nos lábios, começou a zombar deles. Clamai em altas vozes, provocou ele, porque ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro, ou esteja em viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. A humilhação dos profetas de Baal era visível, mas eles persistiram, clamando ainda mais alto e mutilando-se com facas e lanças, como era seu costume, até que o sangue jorrava sobre eles. A cena era grotesca, um testemunho da futilidade de sua adoração. A tarde avançava, mas ainda não havia voz, nem resposta, nem sinal de fogo. O momento da verdade se aproximava. O que Elias faria para provar o poder de seu Deus? O sol começava a pender para o ocidente, e a sombra das montanhas alongava-se sobre o Monte Carmelo, pintando o cenário de um dourado melancólico. Era chegada a hora do sacrifício vespertino, um momento de profunda significância para o povo de Israel. Elias, com a calma de quem possui uma verdade inabalável, chamou o povo para junto de si. A multidão, antes dispersa e confusa, agora se aproximava, ansiosa por ver o que o profeta de Deus faria após o fracasso espetacular dos profetas de Baal. Com gestos firmes e deliberados, Elias começou a reconstruir o altar do Senhor que havia sido derrubado, usando 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, para quem a palavra do Senhor havia vindo, dizendo: Israel será o teu nome. Era um ato simbólico, um restabelecimento da aliança e da unidade de um povo que se havia desviado. Ele arrumou a lenha sobre o altar restaurado, depois pegou o bezerro e o colocou sobre a lenha, preparado para o sacrifício. Mas Elias não parou por aí. Ele ordenou que enchessem 4 grandes cântaros com água e a derramassem sobre o holocausto e a lenha. Não uma, mas 3 vezes a água foi despejada, encharcando o sacrifício, a lenha, as pedras e até mesmo escorrendo para a vala que ele havia cavado ao redor do altar. A água, um recurso tão precioso e escasso naqueles dias de seca, era usada de forma extravagante, tornando qualquer possibilidade de fraude impossível e o milagre subsequente ainda mais extraordinário. A expectativa da multidão atingiu seu ápice. Com o altar encharcado e o silêncio pairando sobre o monte, Elias se aproximou do altar, elevou os olhos ao céu e proferiu uma oração que ecoou pela montanha. Não era um clamor desesperado, como o dos profetas de Baal, mas uma súplica serena e poderosa, cheia de fé e confiança inabalável. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, orou Elias, mostra hoje que tu és Deus em Israel.
e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles. A oração era curta, direta, focada na glória de Deus e na restauração da fé de Israel. Mal as últimas palavras de Elias haviam se desvanecido no ar, quando o fogo do Senhor desceu do céu com uma intensidade avassaladora. Em um instante, consumiu não apenas o holocausto e a lenha, mas também as pedras do altar e o pó da terra, e lambeu toda a água que estava na vala. Foi um espetáculo de poder divino tão grandioso e inegável que a multidão inteira caiu sobre os seus rostos, prostrada em reverência e temor. Um grito uníssono irrompeu de milhares de gargantas, ecoando pelas encostas do Carmelo. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A idolatria, que havia cegado Israel por tanto tempo, foi abalada em seus fundamentos. A verdade inquestionável se impôs, e o povo reconheceu o verdadeiro Deus. Com a fé do povo restaurada e a glória de Deus manifestada, Elias não hesitou. Aquele era o momento de erradicar a abominação que havia corrompido Israel. Com a autoridade de um profeta e a sanção da lei de Moisés, que ordenava a morte dos falsos profetas, Elias clamou à multidão: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo, em um fervor recém-descoberto, obedeceu prontamente. Os 450 profetas de Baal, antes cheios de arrogância, agora eram arrastados em desespero. Elias os conduziu até o ribeiro de Quizon, um vale que corria aos pés do Monte Carmelo, e ali, sem hesitação, os executou. Foi uma ação drástica e decisiva, um ato de purificação que visava libertar Israel da mancha da idolatria e reafirmar a soberania do Senhor. A matança dos profetas de Baal não foi um ato de crueldade gratuita, mas a aplicação rigorosa da lei divina contra aqueles que haviam desviado o povo de Deus. Um testemunho sombrio da seriedade da apostasia. A cena, embora chocante, era necessária para que a nação pudesse verdadeiramente se voltar para o Senhor. Com o sacrifício aceito, o povo arrependido e os falsos profetas eliminados, a atmosfera no Monte Carmelo mudou. A seca que havia assolado a terra por anos pairava como uma lembrança amarga. A questão agora era: a chuva finalmente viria? E como Jezabel, a rainha idólatra e feroz defensora de Baal, reagiria à aniquilação de seus profetas e à humilhação pública de seu Deus? A vitória no Carmelo era monumental, mas as consequências ainda estavam por vir. Com a poeira da batalha espiritual assentada e o silêncio pesado da montanha, agora purificada do clamor pagão, Elias se voltou para Acabe. O rei, ainda atordoado e provavelmente aterrorizado pelo que testemunhara, permaneceu imóvel. Elias, com a mesma autoridade que havia invocado o fogo do céu, proferiu palavras de esperança e uma nova ordem. Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. A fé de Elias era inabalável, uma força que movia montanhas e trazia chuvas, mesmo quando o céu permanecia de um azul imaculado. A promessa de Deus estava prestes a se cumprir, e Elias era o instrumento dessa restauração. A seca, que por 3 anos e meio havia castigado a terra e o povo, estava com os dias contados. Acabe, ainda sob o impacto dos eventos, obedeceu. Subiu para comer e beber, talvez tentando processar a magnitude do que havia presenciado. Enquanto isso, Elias, cujo corpo trazia as marcas de uma longa jornada e de um confronto exaustivo, não buscou descanso. Seu espírito estava focado na próxima etapa da provisão divina. Ele subiu ao cume do Monte Carmelo, o mesmo local de sua vitória triunfal, e ali curvou-se até o chão com o rosto entre os joelhos em profunda oração. Não era uma oração de desespero,
mas de intensa intercessão, uma persistência incansável na busca pela manifestação completa da promessa de Deus. Elias enviou seu jovem servo para observar o horizonte, uma e outra vez. Sobe agora e olha para o lado do mar, instruiu. O servo obedeceu, mas retornou com a mesma resposta. Não há nada. Elias não se desanimou. Sua fé não era vacilante. Vai outra vez, ordenou, e o servo foi, repetindo a ação por 6 vezes. A cada retorno, a mesma notícia. A perseverança de Elias era um testemunho de sua profunda confiança no Senhor. Ele sabia que a palavra de Deus era fiel e que a chuva viria. Na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia que, embora minúscula, carregava o peso de uma promessa cumprida. Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Aquele pequeno sinal, quase insignificante aos olhos comuns, era para Elias a confirmação do poder de Deus. A pequena nuvem era o prenúncio da tempestade iminente. Com urgência, Elias instruiu seu servo. Vai e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. A resposta divina estava acelerando e não havia tempo a perder. A fé de Elias, que parecia exausta após o embate no Carmelo, era renovada com a confirmação da palavra de Deus. E assim, em um piscar de olhos, o céu antes límpido começou a escurecer. Nuvens carregadas, que surgiram daquela pequena mancha no horizonte, cobriram rapidamente o firmamento. O vento começou a soprar com força crescente, agitando as árvores e levantando poeira. Em pouco tempo, uma chuva torrencial desabou sobre Israel. Uma chuva abundante que lavou a terra ressequida, encheu os ribeiros e pôs fim à longa e agonizante seca de 3 anos e meio. A terra, sedenta, bebia avidamente, e a vida começava a ressurgir das cinzas da desolação. O povo, testemunha de tantos milagres naquele dia, agora via a glória de Deus manifesta na restauração da natureza. Acabe apressou-se em seu carro, tentando escapar da força da chuva que caía com uma intensidade avassaladora. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos, correndo à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Foi um feito sobre-humano, um testemunho da força que Deus concedia ao seu servo para cumprir sua missão. A imagem do profeta correndo à frente do rei, em meio à tempestade, era um símbolo da supremacia divina sobre o poder humano. Contudo, a alegria dessa vitória e da restauração da chuva foi efêmera. Acabe chegou a Jezreel e relatou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, desde a humilhação dos profetas de Baal até a sua execução. A rainha, idólatra convicta e fervorosa defensora de Baal, ouviu a narrativa com uma fúria crescente. Seus olhos se encheram de ódio e vingança. Ela não se importava com o milagre da chuva, nem com a manifestação do verdadeiro Deus. Sua lealdade era inabalável a Baal, e a morte de seus profetas era uma afronta pessoal. Jezabel, em sua ira descontrolada, enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça explícita e terrível. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas não fizer da tua vida como fizeste da vida de um deles. Era uma sentença de morte declarada, uma promessa de retribuição que visava intimidar e destruir o profeta. A vitória no Carmelo, embora gloriosa, havia acendido a ira de uma inimiga poderosa e implacável. A perseguição e a ameaça de morte pairavam sobre Elias. A glória de Deus havia se manifestado, a seca havia terminado, mas a vida do profeta estava agora em perigo iminente. Elias, exausto física e emocionalmente, sentiu o peso da ameaça de Jezabel, onde ele, um homem, encontraria refúgio e renovação diante de tal adversidade. A fuga era a única opção. O peso da ameaça de Jezabel esmagou Elias.
Toda a euforia da vitória no Carmelo, a exaustão física do desafio e da corrida à frente do carro de Acabe, tudo se transformou em um terror paralisante. Aquele que havia enfrentado centenas de profetas de Baal sem pestanejar, que havia invocado fogo do céu e chuva da terra, agora fugia. Não era por covardia, mas por uma profunda exaustão emocional e espiritual. A perseguição implacável de Jezabel, a rainha idólatra e feroz, era uma força que parecia capaz de aniquilar qualquer um. Elias se levantou e partiu para salvar sua vida, deixando Jezreel para trás e correndo em direção ao sul, para um lugar onde a influência de Jezabel fosse menor. Sua jornada o levou a Berseba, uma cidade no extremo sul de Judá, já na fronteira com o deserto. Ali, ele deixou seu servo, talvez para protegê-lo da fúria da rainha, ou talvez para se isolar ainda mais em sua angústia. Sozinho, Elias adentrou o deserto, um lugar de solidão e desolação que espelhava o estado de sua alma. Caminhou um dia inteiro, sob o sol escaldante, sem rumo aparente, até que finalmente, exausto, desabou debaixo de um zimbro. Aquele profeta poderoso, que havia sido o instrumento de Deus para grandes feitos, agora clamava pela morte. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A depressão e o desespero o haviam alcançado, e ele se sentia um fracasso, incapaz de levar adiante a missão que Deus lhe confiara. Adormeceu sob a escassa sombra, desejando que seu sono fosse eterno. Mas Deus não o abandonaria. No meio de seu sono atormentado, um toque suave o despertou. Um anjo estava ali, ao seu lado, com um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. "Levanta-te e come", disse a voz angelical. Elias comeu e bebeu, mas a exaustão era tamanha que ele adormeceu novamente. A provisão divina não era apenas para o corpo, mas para o espírito. O anjo tocou-o uma segunda vez, repetindo a instrução: "Levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo." Aquela refeição milagrosa, um pão simples e água fresca, não era apenas alimento, mas uma infusão de força sobrenatural, preparando-o para a próxima etapa de sua jornada, uma jornada que o levaria para longe da ameaça de Jezabel e para mais perto do coração de Deus. Fortalecido por aquela provisão divina, Elias se levantou e caminhou por 40 dias e 40 noites, alimentado pela força daquela única refeição. Seu destino era o Monte Horebe, a montanha de Deus, também conhecida como Sinai, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido a lei. Era um retorno às origens, um reencontro com a essência da fé de Israel. Ao chegar, Elias encontrou refúgio em uma caverna. A escuridão e o silêncio da caverna pareciam envolver sua alma ferida, mas ali a voz do Senhor o alcançou. "Que fazes aqui, Elias?" perguntou Deus, não em tom de repreensão, mas de um pai que busca entender a dor de seu filho. Elias despejou sua alma, sua voz embargada pela mágoa e pela frustração. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida." Ele sentia-se sozinho, o último bastião da fé verdadeira em uma nação apóstata, e agora, até sua própria vida estava ameaçada. Deus, em sua infinita sabedoria, não respondeu de imediato com palavras. Em vez disso, instruiu Elias: "Sai e põe-te neste monte perante o Senhor." E então, uma manifestação grandiosa do poder divino começou. Um vento forte e impetuoso fendeu as montanhas e despedaçou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto que sacudiu a terra em seus fundamentos, mas o Senhor não estava no terremoto. E após o terremoto, um fogo consumidor irrompeu, iluminando a escuridão da caverna. Mas o Senhor não estava no fogo.
Elias observava, maravilhado e temeroso, a grandiosidade de Deus, mas ainda assim, inquieto, esperando a voz que acalmaria sua alma. E então, após o fogo, veio um sussurro suave e tranquilo. Uma voz quase inaudível, mas que ressoou profundamente no coração de Elias. Não era na força esmagadora dos elementos, mas na quietude e na mansidão que Deus se revelava verdadeiramente. Elias cobriu o rosto com um manto, em reverência, e saiu da caverna para encontrar-se com a presença divina. A pergunta foi repetida: "Que fazes aqui, Elias?" E ele novamente expressou sua dor e solidão. Mas desta vez, a resposta de Deus veio com uma nova missão, uma redenção para a alma exausta de Elias. Deus o instruiu a voltar pelo caminho do deserto e ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu próprio sucessor. Elias não estava sozinho. Deus já havia separado 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. A nova missão não era apenas uma tarefa, mas uma renovação de propósito, mostrando a Elias que sua obra ainda não havia terminado e que ele não estava sozinho em sua luta. Aquele sussurro suave e tranquilo não apenas acalmou a alma de Elias, mas também reacendeu a chama de seu ministério, preparando-o para continuar a obra de Deus através de um novo propósito e de um sucessor. Onde Elias encontraria Eliseu e qual seria o impacto dessa escolha profética? Com a alma renovada e o propósito restaurado pelo sussurro divino no Horebe, Elias partiu, obedecendo às instruções do Senhor. Sua jornada o levou de volta aos caminhos de Israel, não mais como um fugitivo desesperado, mas como um profeta com uma nova missão. Os ventos do deserto beijavam sua face, mas agora traziam consigo a promessa de um novo começo, não a poeira da desesperança. Ele sabia que precisava encontrar Eliseu, o jovem que Deus havia escolhido para dar continuidade ao seu legado. A busca não foi longa. Elias encontrou Eliseu em Abel-Meolá, em uma cena que contrastava fortemente com a solidão e o isolamento que Elias havia experimentado no deserto. Eliseu não estava sozinho. Ele estava arando um campo com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a 12ª. A imagem era de prosperidade, trabalho árduo e uma vida comum, enraizada na terra. Elias, o homem do deserto, o profeta que desafiava reis e invocava fogo do céu, aproximou-se de Eliseu com um gesto simples, mas de profundo significado. Sem dizer uma palavra, ele tirou seu manto, o símbolo de sua autoridade e de seu ministério profético, e o lançou sobre os ombros de Eliseu. Aquele ato silencioso foi um chamado irrefutável, uma convocação divina que ressoou na alma de Eliseu. Ele compreendeu imediatamente o peso e a honra daquele gesto. Não era um convite, mas uma investidura. Eliseu parou seu trabalho, deixou os bois no campo e correu atrás de Elias. Havia uma determinação em seus olhos, uma compreensão de que sua vida jamais seria a mesma. Ele pediu apenas uma permissão: "Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei." Elias, compreendendo a profundidade do laço familiar e a magnitude da decisão que Eliseu tomava, respondeu com sabedoria: "Vai, volta, pois que te fiz eu?" Era uma forma de dizer: a decisão é sua, mas o chamado é divino. Eliseu não hesitou. Ele não apenas se despediu de sua família, mas fez um ato simbólico de ruptura com sua vida anterior. Tomou a junta de bois com que arava, sacrificou-os, e com os implementos de arado, acendeu o fogo para cozinhar a carne. Distribuiu a carne aos seus para que comessem, celebrando com eles o fim de uma era e o início de outra. Não havia volta. Sua vida como fazendeiro terminava ali. Seu destino agora estava ligado ao de Elias, o profeta de Deus. A partir daquele dia,
Eliseu se tornou o servo de Elias, caminhando ao seu lado, aprendendo com ele, absorvendo cada ensinamento e testemunhando cada milagre. Os anos que se seguiram foram de discipulado intenso. Elias e Eliseu viajaram juntos de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão, visitando as escolas de profetas, ministrando ao povo e fortalecendo a fé. Elias, em sua sabedoria, testava a lealdade e a determinação de Eliseu. Por diversas vezes, ele tentou que Eliseu o deixasse, dizendo: "Fica-te aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou a Betel." Ou: "Fica-te aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou a Jericó." Mas Eliseu, com uma fidelidade inabalável, respondia sempre: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a tua alma, não te deixarei." Sua motivação não era apenas a companhia, mas a sede de conhecimento e a compreensão de que estava na presença de um homem de Deus que em breve seria levado. O momento da partida de Elias aproximava-se. Eles estavam à beira do rio Jordão, acompanhados por 50 filhos dos profetas que observavam de longe. Elias tirou seu manto, enrolou-o e feriu as águas do Jordão, que se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu passassem a pé enxuto. Era um último milagre compartilhado, um prenúncio do poder que Eliseu logo herdaria. Enquanto caminhavam, Elias perguntou a Eliseu: "Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti." A resposta de Eliseu veio com a força de um desejo profundo e uma compreensão da grandeza do ministério que o aguardava. "Peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito." Ele não pedia riqueza, nem fama, mas a capacitação espiritual para continuar o trabalho de Elias com ainda maior poder. Elias, com um sorriso enigmático, respondeu: "Coisa dura pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te sucederá. Mas se não, não sucederá." Mal as palavras foram ditas, um espetáculo celestial se desenrolou diante dos olhos de Eliseu. Enquanto caminhavam e conversavam, carros de fogo e cavalos de fogo surgiram, separando-os. Em um redemoinho glorioso, Elias foi elevado ao céu. Eliseu, atônito e em prantos, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Ele rasgou suas vestes em sinal de luto e reverência, mas não havia desespero. A promessa havia sido cumprida. Eliseu tomou o manto de Elias, que havia caído durante o arrebatamento. Aquele manto, antes símbolo da autoridade de Elias, agora era o testemunho visível da herança de Eliseu. Ele retornou à margem do Jordão e, com o manto de Elias, feriu as águas, perguntando: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram novamente e Eliseu passou. Os filhos dos profetas, que haviam testemunhado tudo de longe, viram o milagre e compreenderam. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A história de Elias, o profeta de fogo, não terminou com sua ascensão aos céus. Ela continuou através de Eliseu, seu sucessor, que realizaria milagres ainda maiores e continuaria a obra de Deus em Israel. A fé inabalável de Elias, sua paixão pela justiça e seu zelo pelo Senhor não foram em vão. Ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para confrontar a idolatria, restaurar a adoração verdadeira e preparar o caminho para uma nova geração de profetas. Seu legado se perpetuou, não apenas nos anais da história de Israel, mas como um testemunho eterno da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem com um coração íntegro. A seca havia terminado, a idolatria fora desafiada, e a chama da fé, acesa por Elias, agora ardia brilhantemente nas mãos de Eliseu. A obra de Deus continuava, inabalável e poderosa, através de seus servos fiéis.